Olá, tudo bem? Meu nome é Camila Leite e a nossa aula de hoje vai ser sobre métodos de separação de recicláveis. Para iniciar a nossa aula, eu gostaria que vocês refletissem nessa imagem e também nessa pergunta: qual a importância da reciclagem no mundo? Aliado a essa imagem, eu gostaria que vocês também verificassem esses dados. Este, no caso, retirado do site do Senado, um estudo feito em 2014 que verifica que a maior parte do lixo ainda está presente nessa época em aterros sanitários. Verifica-se aqui ainda a importância desses dados relacionados a lixões, ano que deveria já estar extinto com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, os lixões. Diante de vários fatores, foi adiado para o ano de 2014. Então, a gente verifica aqui que a maior parte do lixo ainda acaba em aterros. Um dado mais recente, de 2020, mostrou que o Brasil ele deixa de ganhar 14 bilhões com reciclagem de lixo, especialmente porque esses lixos, eles poderiam, essa reciclagem, elas poderiam gerar dinheiro, poderia gerar emprego, só que isso não está sendo feito. E das 80 milhões de toneladas de lixo produzidas, apenas 4% são reciclados aqui no Brasil. Esse dado mais recente, no ano de 2020. Diante disso, então, diante dessas reflexões e desses dados, eu gostaria que vocês tirassem 5 minutinhos aí para refletir sobre essa pergunta e descrevessem para mim quais soluções vocês dariam para este prefeito. A pergunta norteadora é a seguinte: o prefeito de uma cidade do estado de Goiás observou que nos últimos anos houve uma crescente produção de lixo ocasionada pelos moradores de sua cidade, tendo já este problema gerado muitas doenças e um enorme prejuízo aos cofres públicos. Pensou em resolvê-lo. Para que o prefeito consiga acabar com essa questão social complexa, é necessária uma correta conscientização dessa população e o controle da produção do lixo local. Mas como orientar a população a mudar suas atitudes e quais as possíveis formas de separação e tratamento do lixo? Então, aqui eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho diante dessas reflexões que nós fizemos anteriormente e colocassem para mim os pontos que vocês acham importantes que deveriam ser verificados por esse prefeito. O que é importante a gente entender? O que será que é lixo? Essa palavra lixo, na verdade, é um conceito até um pouco antigo. Lixo seria, então, tudo aquilo que é jogado fora e que não é reutilizado. Só que nós temos um nome específico para isso, que seria resíduo e rejeito. Resíduo seria aquela substância ou bem que é descartado, mas que pode ser de alguma forma reutilizado ou reciclado. E rejeitos seriam aqueles resíduos, né? Na verdade, rejeitos seriam aqueles restos que já se esgotou todas as possibilidades de tratamento. E o que resta, então, seria também o que resta para a disposição final ambientalmente adequada. Então, a gente verifica que, na verdade, o que é mais correto utilizar hoje seria resíduos, que são aqueles pontos, que são aqueles restos que nós descartamos e que poderia existir a possibilidade de ser reutilizado e reciclado. Exemplos de resíduos: plásticos, vidros, entre outros, e exemplos de rejeitos: papel higiênico e entre outros também. Então, a gente verifica que, para a gente resolver esse problema desse prefeito, a gente tem que avaliar diversos pontos dessa cidade. Então, a gente precisa verificar quais são os lixos que são produzidos por casas, quais são os resíduos utilizados na limpeza urbana, quais são os resíduos que podem ser reutilizados em indústrias, construção civil. Então, isso é um pouco complexo para a gente verificar. Só que de forma mais simples, vamos tentar verificar, tentar responder, tentar dar soluções para esse prefeito de forma mais simples. Para isso, a gente precisa classificar esses resíduos. Existem diferentes classificações segundo a BNT. Só que hoje vamos ficar restrito apenas à classificação quanto aos resíduos, tanto a composição química e seu aproveitamento para transformação. Então, segundo esses dois fatores, aliando essas duas classificações, a gente tem os resíduos orgânicos e os resíduos inorgânicos recicláveis. Os resíduos orgânicos, muitos pensam que não há como reaproveitá-lo, mas sim, existem várias formas de reaproveitamento desses resíduos orgânicos. E exemplos de resíduos orgânicos que a gente tem: resto de alimento, casca de fruta de ovos, folhagens, pó de café, madeiras e entre outros. E
os inorgânicos recicláveis, seriam os papel, papelão, plástico, alumínio, vidro, entre outros também. Então, pensando em como utilizar a separação, como separar esses resíduos e utilizá-lo para algum tipo de reciclagem, a gente tem que pensar nos resíduos orgânicos. Há como reutilizar esses resíduos de diferentes formas. Um dos exemplos, e a mais fácil, seria a compostagem. Compostagem essa que poderia tanto ser feita a nível domiciliar, como também a nível municipal. Caso alguma pessoa tenha alguma horta, algumas plantas, a gente pode utilizar essa compostagem, produzir essa composteira para utilizar o adubo. Como que isso é possível? Tanto através de minhocas, e a gente chamaria isso de minhocário, essas minhocas, então, se alimentariam desses restos orgânicos e produziria, então, o humus. Esse humus é rico em nutrientes que poderia ser utilizado para adubo em plantas. E essa composteira ela pode ser feita dentro de casa mesmo, com baldes recicláveis, fácil de ser utilizada, fácil de ser feita, vários vídeos na internet que mostram isso. Mas também, pensando a um nível municipal, a gente poderia fazer uma cooperação, né, utilizar algum tipo de incentivo para existir, para haver a possibilidade de ter uma cooperação de coleta de resíduos orgânicos para a produção agroecológica. Isso já existe em várias cidades em que, aliando indústrias, empresas, o setor privado com benefícios do município, os produtores agroecológicos receberiam esses restos orgânicos para a produção para a produção agroecológica. Isso já existe em Curitiba e é sim um fato que pode ser pensado para ajudar esse prefeito nessa cidade. Então, isso tudo aliado à parte orgânica. Quando a gente fala em resíduos recicláveis inorgânicos, é importante a gente separar também alguns pontos. Os orgânicos já falados, os recicláveis também, e existem outros também que seriam os especiais. Existem esses especiais que devem ser separados também dos outros tipos de resíduos, como pilhas, baterias, remédios, cápsulas de café, entre outros, que também há como ser reaproveitado. Existem várias empresas que, por exemplo, reutilizam essas cápsulas de café, entre outros. E também várias empresas, várias cooperativas que recebem óleo de cozinha também para a produção de sabão, para a produção desses fatores relacionados à produção de detergentes. Então, quando a gente pensa em separação de resíduos recicláveis, é muito importante a gente verificar as cores dos lixos que podem ser separados. Então, a gente tem verde para vidro, amarelo para metal, vermelho para plástico, azul para papelão e assim vai. Mas o mais importante, que eu imagino a nível municipal, é pensar que esse prefeito ele pode, então, propor nessa cidade uma coleta seletiva, e essa coleta seletiva, então, receberia esses resíduos inorgânicos recicláveis, isso poderia ser passado também para cooperativas, para catadores que são muito importantes para a prefeitura, para a área municipal. Também há os pontos de entrega voluntária, que nós chamamos de PEV, que também existem em vários locais, em várias cidades, inclusive ajuda na questão da logística reversa. Também há uma cooperação, algum incentivo para as empresas de associações de catadores, como eu disse para vocês, o quanto isso é importante, porque eles também conseguiriam separar isso e devolver isso para a indústria, também ajudando a parte de logística reversa e também gerando emprego. E também algo que é bem recente, que é bem legal, seria a parte de empresas de catadores que são utilizadas, que são feitas por aplicativos, como o Cataqui. Isso também é muito importante. Existem várias cidades, existe um projeto aí junto com a Nestlé de ampliar isso. Então, para finalizar, refletindo tudo isso, eu gostaria que vocês pensassem nesse plano de ação. Em grupos de 3 pessoas, eu gostaria que vocês traçassem um plano de gestão para resíduos recicláveis, tanto orgânicos quanto inorgânicos, no ITEGO. Para isso, então, eu gostaria que vocês considerassem que este local não há coleta seletiva de lixo. Traça esse plano de ação para vocês me apresentarem na próxima aula, ok? Muito obrigada.